Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 9 ao 15. Todos acharam? Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Deus, aqui está a tua palavra diante de nós. Estamos felizes, ó Deus, gratos, porque podemos ouvi-la nesse momento. Temos esse privilégio, ó Deus. Só os vivos ouvem, os mortos nada podem ouvir. Deus, e nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, que a tua palavra venha direto, como uma flecha no alvo, Senhor, nos acertar, e que ela dê fruto no nosso coração, que encontre uma terra fértil. Nós te pedimos, ó Deus, que as barreiras sejam derrubadas pelo poder do Espírito Santo. Derruba toda a distração, meu Deus, todo o impedimento que faz o teu povo não ser edificado. Senhor Deus, age no nosso meio. Usa a minha vida, Pai, de acordo com a tua vontade. Derrama o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu sirva como um instrumento teu, para que a sua palavra traga edificação à tua igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, Salomão começa falando nesse capítulo a respeito de tempo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler nesse capítulo 3, no início, uma passagem bastante conhecida, que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Salomão faz um relato a respeito do tempo, mostrando que na vida tudo você pode fazer. Você tem oportunidade de fazer todas essas coisas. E que há um ciclo na vida. E quando Salomão fala a respeito de tempo, nós paramos para pensar hoje, o tempo anda escasso, pelo menos na minha vida, na sua também anda escasso. Se a minha semana pudesse ter 8 dias, seria melhor. Eu conseguiria alcançar algumas coisas que eu gostaria de fazer, ou se meu dia tivesse talvez umas 28 horas, eu conseguisse encaixar algumas coisas aí, mas com a minha semana de 7 dias e as minhas tarefas e responsabilidades, é uma correria. Nós não conseguimos administrar bem o tempo. É uma façanha que muito pouca gente domina, saber administrar o seu tempo. Mas ainda assim é escasso. E é escasso hoje porque há uma corrida frenética por realizações. A nossa geração, eu digo a minha, não talvez a sua, mas a minha geração, eu nasci na década de 70 e eu sou considerado a geração X. Eu sou os que nasceram em 70 e 80, mas os que nasceram em 90 e 2000 já são a geração Y. Você já ouviu falar nisso? Geração Y. E um tempo fiquei me perguntando, que diabo é isso de geração Y? Aí eu descobri que eu era da X e descobri que tem a Z, que é o meu filho, que nasceu do ano 2000, 2010. A geração Y é marcada por uma geração que tudo é muito rápido, tudo é conectado. Depois que a internet entrou no nosso mundo, dividiu a nossa história. Antes da internet e depois da internet. Na época dos nossos pais era diferente. Quando eu era criança era diferente. Não havia esse frenesi todo. E depois que isso começou a acontecer, a globalização, a conectividade, muita coisa, muita informação ao mesmo tempo, sempre direto
Essa geração que veio depois, a geração Y, ficou marcada por isso. Ela de meio que se sentiu pressionada por realizações. Eles processam muita informação ao mesmo tempo. Essa semana eu vi uma tirinha de jornal muito interessante, o diálogo de um pai com um filho. O pai virou assim: Juca, dá para você largar esse telefone enquanto você fala comigo? Aí o filho falou assim: pai, não esquenta a cabeça, eu sou da geração Y, eu processo várias informações ao mesmo tempo. Aí o pai falou assim: mas eu não sou uma informação, eu sou seu pai. O menino: que é isso, pai? Não se diminua. Eu hoje tenho que lidar com o meu filho e talvez no futuro eu diga para ele: Felipe, eu preciso falar com você. Pai, se for assunto de trabalho, de escola, manda para o LinkedIn. Se for bronca, põe no Facebook. Se for, tá, que aí depois eu vejo contigo. É muita pressão em cima dessa geração. E muito é culpa nossa. Nós, nos nossos filhos, acabamos incutindo na cabeça deles que eles têm que realizar. As crianças hoje, os nossos filhos, a gente acaba colocando eles em futebol, em natação, em judô, e é inglês, é balé, mas não sei o quê. Na minha época, eu chegava em casa da escola, eu podia fazer o meu dever e brincava. Hoje as crianças não podem mais ter esse direito. Quando muito, sobra um tempinho e elas ficam lá no smartphone, no telefone, levam até para o banheiro, você sabia? Antigamente a gente levava um livro, uma revista, agora é um telefone, é um tablet. Os e-mails entram enquanto você está no banheiro. No futuro, quando você estiver escovando o seu dente, o seu espelho vai ser uma tela de LCD e o seu chefe vai mandar um e-mail para você. Você não vai ter sossego. Até no banheiro você vai receber e-mail. É muita pressão. E isso acaba entrando na veia da gente. Essa busca por realizações. Nós temos pouco tempo, muita responsabilidade e temos que realizar. Então, essa busca frenética é culpa nossa, porque nós absorvemos isso para a nossa vida. Mas isso, quando acaba entrando e se misturando com a sua vida espiritual, quando isso te contamina de uma tal maneira que você começa a dar muito valor para isso, porque você cresceu com isso no seu sangue, isso acaba tirando você do foco do que é eterno, tirando você do foco do que Deus de fato criou você. Deus não criou você para se preocupar tanto com realizações. Isso é algo humano, do mundo. Esse frenesi todo não foi Deus quem criou. E Salomão foi um homem de muitas realizações, muitas. No capítulo 2, ele mesmo diz que fiz para mim açudes, comprei servos e servas, amontoei para mim prata e tesouros, engrandeci-me, sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Salomão foi um homem de muitas realizações. Talvez nenhum homem no mundo consiga fazer tanto quanto Salomão fez. Mas ele mesmo diz, nesse livro de Eclesiastes, quando você lê, ele mesmo diz assim: olha, é tudo vaidade. Eu vi o trabalho com que Deus afligiu os homens e vi que todas essas minhas realizações são vaidade. Então, para nós, hoje, nessa manhã, a gente precisa fazer uma reflexão. Vale a pena gastar tanto tempo e energia com elas, com essas realizações? Eu não quero que você pense que na mensagem eu estou contra quem faz alguma coisa. Não é isso. Fazer é lícito, ter, adquirir, mas o que você não pode é, nessa busca frenética por realizações, esquecer do que é eterno. Deixar Deus de lado. Nem todo mundo vai conseguir construir uma pirâmide. Os egípcios lá construíram, mas foi um feito deles, e está lá até hoje. E já te digo que quem fez não levou. E quem usou, eles não sabiam, não tinham nem ideia. Muito provavelmente quem teve a ideia de construí-las não as viu prontas. Muitas pessoas morreram, muitos recursos foram empreendidos, muito tempo foi gasto, e muitas gerações passaram ali
até que elas ficassem prontas. Mas vale a pena, fica a pergunta, gastar tanto tempo e energia com elas, colocar elas no lugar daquilo que Deus me colocou aqui para fazer primeiro? Eu devo trabalhar, buscar realizações, mas eu não posso inverter a ordem, eu não posso inverter a prioridade e aí perder o foco. Será que não valeria mais tempo, não valeria mais a pena investir mais no reino de Deus, na família, na sua vida cristã, na sua santidade? Porque eu vejo muita gente dedicada e gastando tempo e energia, pensando em realizar, em fazer, e acaba deixando não só a vida cristã, não somente Deus, mas a própria família de lado. Você provavelmente conhece pessoas que gastaram muito tempo da vida trabalhando e pouco tempo desfrutando, pouco tempo curtindo a família, curtindo o filho. Você que ainda tem um filho pequeno, isso não volta mais. Você às vezes abre mão de criar o seu filho e estar com ele, de passear, de viajar, de desfrutar, somente pensando em realizar. Amados, o trabalho já tira de nós as melhores horas da semana. As melhores horas da nossa vida, da minha vida pelo menos, eu passo no trabalho. Não que lá seja uma maravilha, muito pelo contrário. Mas as horas em que eu sou mais produtivo, eu estou produzindo para a minha vida secular, para a minha vida profissional. Eu dedico à empresa que eu trabalho. Eu já passo bastante tempo lá durante a semana para realizar, para ter no final do mês, com o suor do meu rosto, poder sustentar a minha família. Mas eu teria, se quisesse, a oportunidade de trabalhar sábado e domingo também. Bastava eu chegar lá para o meu superintendente e dizer, olha, eu tenho ainda coisas para fazer, eu vou vir domingo aqui. Domingo de manhã, o senhor libera a minha entrada aí no prédio, eu poderia estar lá agora. Mas será que vale a pena? Será que as horas que eu já passo durante a semana no meu trabalho, e a maior parte delas, nós dedicamos uma grande parte do nosso tempo, da nossa vida, somente para trabalho. 8 horas por dia só de trabalho, mais uma de almoço, mais 2 quem mora perto, para ir e voltar do trabalho. Quem mora longe, 5 horas por dia só de viagem. E aí, as minhas realizações seculares vão bem? E o meu foco na eternidade, como é que está? Será que isso atrapalhou o meu caminhar com Deus? Então, a nossa reflexão tem que ser o que essa busca por realizações provoca. Porque, como eu disse, o homem busca preencher sua vida com realizações pessoais. No versículo 9 que nós lemos, diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? É a pergunta que ele faz. Qual é o resultado do trabalho com que você se afadiga? Esse se afadiga aqui, ele não somente é o que cansa, porque Deus disse ao homem lá no início, em Gênesis, que por causa da sua queda, você alcançaria o trabalho, o produto da terra, com o suor do teu rosto, em fadigas o conseguirás. Não que Adão fosse um vagabundo antes, Deus deu a ele a função de cuidar do jardim, mas não era um trabalho que o afadigasse, que o cansasse, além do normal. Mas Salomão pergunta, qual é o resultado do trabalho com que você tem se cansado, se afadigado? No início do livro, lá no versículo 3 do capítulo 1, ele diz o mesmo. Ele diz assim, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Veja, Salomão fez tanta coisa, ele podia se exaltar, fiz muito, faça, busque, estude, aconteça, mas ele mesmo passa uma parte do livro só questionando, que proveito tem? Tudo isso que se faz, ele no verso 14, ele diz que são todas vaidade. Ele diz assim, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que era tudo vaidade e correr atrás do vento. Um homem tão sábio que tanto realizou, ele diz, olha, eu atentei, prestei atenção,
para as obras que se fazem debaixo do sol. E vi que é tudo vaidade correr atrás do vento. E a humanidade num frenesi, numa busca, atrás de realizações. Eu não tenho tempo, eu não tenho mais tempo, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar. E uma pergunta que tem me incomodado muito ultimamente é: o que temos preparado para quem será? Lucas capítulo 12, do versículo 26 ao 21. Lucas capítulo 12, do 16 ao 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Veja o que Jesus diz: olha, um homem, ele ficou muito preocupado, ele tinha muito, e ele resolveu então construir celeiros maiores, e disse: olha, eu tenho para muitos anos, tenho depósito para muitos anos. Disse a minha alma: olha, fica descansada, descansa e aproveita. E ele pergunta assim: o que tens preparado para quem será? Você já fez essa pergunta para si mesmo? O que eu tenho feito, para quem será? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo em fazer que eu nem sei se eu vou conseguir desfrutar. Eu já te disse a respeito das pirâmides, não foram eles que desfrutaram. E eu te digo com certeza, o que você tem gastado seu tempo e energia não é seu. Você já ouviu que o caixão não tem gaveta. Você não vai levar, vai ficar aí. E o que você tem preparado, para quem será? A Varig hoje é de quem? A Gol comprou as linhas aéreas, os trechos, absorveu os funcionários. E a Gol, de quem vai ser? Não sei. O imóvel, de quem vai ser? Não sei. Às vezes você passa a sua vida gastando um esforço tremendo em construir, e você nem sabe quem é que vai desfrutar daquilo. Às vezes você se vai, perde a sua saúde, deixa de desfrutar, de passear. Isso eu estou dizendo secularmente, tá? E você deixa para alguém. E esse alguém simplesmente não se interessa, ou não sabe administrar, e vai acabar na mão de outro que você nem imaginava, nem conhecia. Essa é a pergunta: o que você tem preparado, para quem será? Então, no final ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então nós deveríamos pensar não somente naquilo em que eu devo fazer aqui, mas eu devo me preocupar também em entesourar para Deus, que isso sim eu vou desfrutar. Isso sim é meu. O galardão é seu. As suas obras, como crente, serão provadas. Passarão pelo fogo. O que for feno e palha vai ficar. O que for pedra preciosa, prata e ouro, vai ser evidenciado. Então nós também prestaremos contas diante de Deus. Mas aquilo, a nossa obra, o nosso galardão, isso é seu para a eternidade. Então, se você está muito preocupado naquilo que você vai realizar aqui e pouco preocupado com o que você está realizando para a eternidade, pare para refletir. Porque nós perdemos oportunidades e não somos nós que vamos desfrutar. Posso dizer para você com toda a segurança. Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza,
Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Um homem fez tanta coisa com sabedoria, ciência, destreza, mas deixou o seu ganho para alguém que não se esforçou. O que tens deixado, para quem será? O que você fez, para quem vai ser? No capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então, se você não tem ninguém, é sozinho no mundo, trabalha, produz, não tem tempo de desfrutar, porque você trabalha tanto que nem desfruta. Para quem vai ser, se nem herdeiro direto você tem? Aí é pior ainda, né? Seria muito pior até do que alguém que tem filhos e deixa para eles. Mais importante do que deixar para os seus filhos bens é deixar testemunhos. Isso você pode se preocupar em deixar, porque isso o seu filho vai usar, vai ser dele, ninguém tira dele. O testemunho que você deixou, o ensinamento que você deixou para ele, isso vai refletir na sua vida cristã, isso é bom, é agradável. Então, muito mais importante do que se preocupar em deixar bens para os filhos, é deixar testemunhos. Porque o trabalho foi somente dado por Deus como uma ocupação para o nosso tempo, não a nossa razão de viver. Você já ouviu aquele ditado que diz: a gente deve trabalhar para viver, não viver para trabalhar? Você hoje tem vivido para trabalhar? Ou você tem usado somente o trabalho como uma forma de viver? Porque o trabalho para mim é uma forma de viver, de me sustentar. Eu tenho que amanhã estar 7 horas da manhã no trabalho e produzir até 5, às vezes 6 horas, para viver, para poder ter o meu sustento no fim do mês. Graças a Deus por isso. Deus criou o trabalho para isso, para que o homem se distraia, para que o homem ocupe o seu tempo. Não é para que você o transforme na sua razão de viver. Existe uma piadinha mundana que diz assim: quando você percebe que está ficando velho, é quando o trabalho dá prazer e o prazer dá trabalho. Se você chega a esse ponto, tem algo errado. Então, muitos só pensam em trabalhar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 10, diz assim: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. O trabalho Deus nos deu para ocupar o nosso tempo. Esse afligir, ele tem o sentido, sim, de peso, de que é algo pesado, como Deus determinou a Adão lá em Gênesis, mas ele também tem o significado de ocupar o seu tempo. Imagina se nós não tivéssemos a ocupação de trabalhar. A cabeça pensaria em outras coisas, né? Então Deus nos deu o trabalho para a ocupação do nosso tempo, não uma razão de viver. Não foi para isso que Deus criou o trabalho. Você deve estar pensando assim: pô, mas essa pregação é a favor dos vagabundos. Não. Porque Paulo disse assim: se ninguém quer trabalhar, também não coma. Trabalhar é bom, é necessário, mas o que eu estou dizendo, que Deus está dizendo, é que nós precisamos buscar o equilíbrio. Você precisa equilibrar a sua vida. A busca incessante por riquezas não é nada além do que vaidade. Esse desequilíbrio, entender para o outro lado demais e esquecer da eternidade, isso é que não é bom. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quando você começa a dar muito valor às realizações pessoais, isso se torna uma compulsão na sua vida, porque
você acha que precisa produzir, e você nunca vai se fartar disso. Porque quem ama a abundância nunca se farta da renda. Então, essa busca incessante por riquezas, esse desequilíbrio, não é de Deus. Isso eu posso te afirmar. Isso é maligno. Isso é algo que Satanás colocou no mundo para que a gente se esqueça do nosso propósito eterno. Deus imprimiu a eternidade no coração do homem. Você leu comigo no capítulo 3. Deus não se preocupou com as nossas realizações seculares. Deus se preocupou com a nossa eternidade. Então, essa busca incessante provoca perdas. O primeiro, como eu disse, é o foco da eternidade. Como diz o versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. O anseio pela eternidade está gravado no coração do homem. Mas por não entender a eternidade, o homem busca esse vazio nas coisas terrenas. Ele sente a necessidade de se preencher e acha que a sua realização o preenche. Lembra o outro versículo? Diz a minha alma, regala-te, porque agora você tem para muito tempo. Então preenchi o meu vazio. Não preencheu, porque o anseio da eternidade continua, e a compulsão continua, e a busca pelas riquezas vai continuar. Não vai ter fim. E você perde o foco na eternidade. Você não vê aquilo que Deus colocou no seu coração. Por isso que ele diz aqui no versículo, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não tem o conhecimento. Deus não concedeu ao homem o conhecimento de todas as coisas. E isso provoca no homem uma angústia, porque o homem, por natureza, quer descobrir, quer conhecer, quer entender. Ele se acha autossuficiente por causa do seu conhecimento. Então, como ele não consegue compreender todas as coisas, ele sente um vazio, que é justamente a eternidade. Esse vazio quem preenche é Deus. É com o Espírito Santo que toma a nossa vida e nos faz enxergar a vida de outro aspecto, por uma outra ótica. O próprio Salomão viu isso. Ele descobriu que tudo era vaidade. Essa palavra traduzida é um vapor, um fôlego. Desaparece. Tudo isso não é nada além de vapor. Nós lemos esse versículo no capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O próprio Salomão descobriu isso. Então, irmãos, é necessário que a gente faça uma reflexão a respeito do nosso equilíbrio com relação às coisas seculares da nossa vida e da eternidade. Como nós estamos gastando nosso tempo e energia com relação à eternidade. Porque o homem não consegue se desapegar das coisas terrenas. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 26 ao 22. Mateus 19, do versículo 26 ao 22. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Acho que eu estou errado. Mateus 19, versículo 26 ao 22. Não era esse. O versículo que eu tinha separado era do homem rico. Eu coloquei a referência errada. Do homem rico que chega para Jesus e pede a ele: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: olha, você larga tudo o que você tem e me segue. E esse homem não conseguiu fazer isso, porque ele era muito rico. Ele não conseguiu se desapegar
daquilo que ele tinha. Ele deu muito valor às suas coisas terrenas e não conseguiu enxergar a eternidade. Então, o homem não consegue se desapegar disso que tem. Isso é algo que não vem de Deus. Nós também perdemos, além do foco na eternidade, o temor a Deus. No versículo 14 do capítulo 3 de Eclesiastes, diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus coloca no homem esse sentimento de eternidade para que o homem tema a Deus. Mas nós, quando perdemos o foco na eternidade, não vivemos mais na dependência de Deus, porque nós não acreditamos mais nas nossas realizações eternas, começamos a confiar mais nas nossas terrenas, não vivemos mais na dependência de Deus. E mais uma vez, isso é culpa nossa. Nós colocamos nos nossos filhos tudo isso. Esse dia, nós estávamos ajudando o Felipe, ajudando não era bem o termo, né? Nós estávamos forçando ele a fazer o trabalhinho de casa, e as crianças passam por um tempo assim que são meio preguiçosas, né? Então, a gente conversando com ele e mostrando a ele, e eu disse algo que depois eu refleti e pensei, eu não deveria ter dito isso. Eu falei assim: meu filho, você tem que se esforçar. Você não se esforça para aprender a jogar quando você quer baixar um joguinho. Você não se esforça para entender como ele funciona, porque você quer jogar. Então você tem que se esforçar para fazer, para ler. E eu disse, porque se você não se esforçar, você não vai conseguir nada. A gente, sem perceber, coloca isso na cabeça dos nossos filhos. É por isso que para nós, para o homem, é tão difícil entender a graça de Deus. A salvação, a eternidade, pela graça. Porque não é por esforço. Mas nós colocamos neles desde pequenininhos. Se você não se esforçar, você não vai conseguir nada. Então ele pensa, não, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar, é por esforço. Então eu não preciso depender de Deus, é por meu esforço. Nós não dependemos mais de Deus. Isso está na nossa veia. Desde pequenos crescemos com isso. Mas os exemplos bíblicos mostram que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Jesus não se preocupou em realizações. Jesus era marceneiro. Você não vê em nenhum museu uma cadeira feita por Jesus, uma mesa, um armário, um móvel, né? Você não vê isso. Jesus não se preocupou em deixar nenhuma obra para que fosse adorada e cultuada. Nem onde repousar a cabeça ele tinha. Mas o que ele deixou? Testemunhos. Isso nós temos hoje e vamos ter para sempre. Os testemunhos não se apagam. Elias foi alimentado por corvos. Se outra pessoa chegasse e falasse assim, poxa, mas eu tenho que, vamos supor que eu não fosse um corvo, fosse um urubu, pelo amor de Deus, um urubu vai me trazer carne e pão, eu sei lá onde é que ele pegou essa carne, não, eu não quero, eu vou pelo meu esforço, tem que ter uma maneira de eu conseguir, eu não posso depender de um corvo, de um urubu. Mas Elias confiou na provisão de Deus. Ele foi alimentado por corvos. Ele dependia de Deus. O foco dele era outro. Abraão foi para uma terra que ele nem conhecia. Abraão, larga tudo que eu vou te mandar para uma terra que você nem conhece. Senhor, eu vou, porque eu dependo do Senhor. Eu tenho foco na eternidade. Leva o teu filho Isaque para sacrificar. Senhor, eu vou, porque eu tenho foco na eternidade, não nas minhas realizações. Moisés abriu mão do palácio por um galardão. Veja o que diz Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Hebreus 11, do 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios, veja bem, transitórios do pecado,
porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés não quis os prazeres transitórios, realizações pessoais, e ele tinha condição de fazer. Era um homem capacitado e morava no palácio, era neto de Faraó, mas ele preferiu sofrer com o seu povo, porque ele contemplava algo lá na frente. Ele não perdeu o foco na eternidade. Salomão chega a dizer que o temor, o resumo de tudo isso é o temor. Voltando lá em Eclesiastes, capítulo 12, no final do livro, Eclesiastes 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão, no final, ele diz, olha, a soma disso tudo, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 128, versículo 1 e 2, que diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua casa será, a sua mulher será como uma videira, do seu trabalho comerá e tudo irá bem. Salmo 128, versículo 1 e 2. Do trabalho das suas mãos comerás e tudo te irá bem. Mas bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz do homem que teme ao Senhor. Então, quando nós começamos a achar que nós, com o nosso braço, precisamos realizar, porque eu já não confio mais. Às vezes eu penso, poxa, meu filho não gosta de estudar, e eu tenho receio que ele, quando eu morra, eu tenho receio que ele não consiga nem para comer. Ué, mas você não confia mais na provisão de Deus? Ué, o corvo não alimentou Elias? E aí, como fica a provisão de Deus? Então você confia mais no seu braço, na sua capacidade, em deixar para o seu filho, do que Deus poderia sustentá-lo assim que você fosse. Nós perdemos o temor, perdemos a dependência de Deus. Nós perdemos totalmente o foco no que é eterno. Perdemos, por último, a noção de que a vida é feita de ciclos. O versículo 15 do capítulo 3 que nós lemos, diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Esse versículo quer dizer o seguinte: olha, a vida é um ciclo. As coisas acontecem independentemente da sua vontade. Como Salomão diz no livro, o sol nasce, o sol se põe, os rios vão na direção do mar e o mar não se enche. Tudo é um ciclo. Deus estabeleceu esse ciclo. E nós começamos falando que é um tempo determinado para todas as coisas. Há determinação de Deus para que esses ciclos aconteçam na vida de todos nós. Há um ciclo que se repete, mas a nossa vida é única. A sua vida é única. Ninguém vai conseguir fazer, por menos que você faça, como você fez. Ninguém. A sua vida é única. O que você louvou aqui hoje de manhã, você não vai louvar de novo. Foi um momento único que já se passou. Outro virá, mas o momento é seu, é único. É um ciclo que se repete, mas a nossa vida é única. Empresas vêm e vão. Você, se é mais ou menos da minha idade, lembra de empresas e negócios que existiam e hoje não existem mais. Eu te pergunto de novo, o que tens preparado para quem será? Mas Deus permaneceu, não permaneceu? A sua palavra permaneceu. Então, os negócios vêm e vão, as propriedades desaparecem. Aquele prédio que você está tão preocupado em construir hoje, amanhã pode estar demolido. Ele não existe mais. Mas o que você preparar hoje para a sua eternidade, nunca vai ser destruído. Que Jesus disse a respeito das pessoas que procuram ganhar e ganhar e ganhar, Jesus disse, olha, não juntem tesouros aqui, porque o ladrão
a traça e a ferrugem consomem, mas guarde tesouros no céu, que onde o ladrão não entra e onde a traça e a ferrugem não consomem. Então isso está lá guardado, é seu para a eternidade. Isso você prepara para você, mas muitos vivem como se não houvesse eternidade. Dizia um velho provérbio dos epicureus: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos fazer porque a eternidade não existe. É aqui e agora. Se você não fizer aqui e agora, você não vai ter mais. Nós não vivemos assim. Nós vivemos crendo na eternidade. É a nossa razão de estar aqui hoje. Mas muitos vivem como se não houvesse a eternidade. Cada dia das nossas vidas é único. E longe de Deus não faz sentido. Para terminar, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 e 25, diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Deus reconhece que o que você tem feito com o trabalho, com o suor do seu rosto, é lícito e é bom você comer e beber e gozar daquilo que você tem feito. É lícito isso. Por isso que eu disse, não pense, não se preocupe tanto em trabalhar, e ainda que você trabalhe muito ou pouco, realize muito ou pouco, não pense que você não deve desfrutar disso. Desfrute com a sua mulher, viaje, passeie, aproveite os momentos bons da vida. Com o seu filho, curta o seu filho, o seu crescimento, faça parte do crescimento, da educação do seu filho. Mas cada dia das nossas vidas é único, como eu disse. Não se repete, ninguém pode fazer igual. Mas longe de Deus, tudo isso que o homem pode fazer não faz sentido algum. Então, a pergunta continua: o que tens preparado para quem será? É para os homens, para alguém que você não conhece, ou é para a eternidade? Que você reflita, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu não sei se você tem passado por essa situação ou conhece alguém que tenha passado por isso. Porque pode ser que você até seja obrigado a trabalhar no domingo. Pode ser que você agora esteja passando por um momento na sua vida em que você, como eu estou fazendo um curso, não posso vir quartas-feiras, mas é algo temporário, é algo que não foi opção minha, me foi imposto. Olha, o curso é nesse dia, durante esse tempo. Olha, esse trabalho vai ser durante esse tempo. Mas você tem outros dias que você pense que a maior parte das horas você já passa dedicando para o mundo, na vida secular. E o que você tem para Deus, o que você tem depositado para a eternidade é muito pouco em relação ao que você tem feito para o mundo. Então, busque o equilíbrio. Não se esqueça das coisas eternas, porque foi para isso que Deus nos criou, para a eternidade, não para realizações humanas apenas. Há pessoas que escolhem e marcam compromissos justamente no dia e no horário do culto. Isso é que Deus não considera correto. Se você é obrigado a fazer um trabalho, um compromisso no dia de culto, amém, Deus entende. Agora, se você tem a oportunidade de agendar um serviço, não, marca para domingo de manhã. Eu tenho igreja, mas não tem problema não. Outro dia, boa noite. Marca para quarta-feira, 7 horas. Você marca, pode marcar para quinta, mas não, marca para quarta. Não tem problema não. Culto de quarta-feira, pastor Maurício está viajando, ninguém vai mesmo. Pode marcar. Amado, isso está correto. Que você reflita, que você pense na sua vida, que você pense na eternidade. Realizações são lícitas, mas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Amém?